Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, então nós vamos passar para a palavra do Senhor nesta noite. Deus quer nos orientar, quer mostrar para nós como devemos fazer para receber os milagres, receber as vitórias, não é? E eu creio, irmãos, que não só nós que estamos aqui, mas aqueles que vão ouvir esta mensagem lá no canal lá do YouTube, não é? Em outros lugares que essa mensagem chegar. Eu creio, irmãos, se a pessoa crê na palavra do Senhor, se a pessoa acreditar naquilo que a palavra do Senhor fala, não no que eu falo, irmãos, naquilo que a palavra de Deus fala. Amém? Então, se você vê que a palavra do Senhor falou no teu coração, obedece ela. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Amém? Porque, irmãos, não tem como, não é mágica. Para que Deus opere na minha vida, para que Deus opere na sua vida, não existe mágica, não é? Não tem mágica, é simplesmente você obedecer aquilo que Deus fala, confiar nele, e ele vai fazer todas as coisas. Amém? Então, nessa noite eu quero falar algo, irmãos, Deus colocou no meu coração sobre algo, não é, chamado amor. Você conhece essa palavra, irmãos? Bonita a palavra amor, não é? Então nós vamos comentar. Por quê? Porque se eu tenho isso na minha vida para com Deus, Ele opera maravilhas, Ele opera milagres na minha vida. Será que nós estamos amando o nosso Deus? Ou será que nós estamos dedicando ao Senhor este amor? Não é? Será que estamos amando o Senhor da forma correta, da maneira correta? É isso que nós vamos comentar. Sabe por quê, irmãos? Porque está chegando o dia da volta do Senhor. Nós não sabemos quando é, mas nós sabemos que também não vai demorar, não é? Pelos acontecimentos que a gente viu aí, até que a pastora comentou, não é? Nós estamos vendo, irmãos, a situação mundial, o que está acontecendo. Então a vinda do Senhor, ela está próxima, ela não vai demorar, não é? Então, para a gente alcançar o reino do Senhor, nós precisamos fazer algo, que é amar a Deus. E será que esse amar a Deus nós estamos fazendo, irmãos? É isso que nós vamos comentar, porque se eu não estiver amando a Deus, irmãos, do jeito que deveria amar, eu preciso mudar, você precisa mudar. Por quê? Porque se o Senhor te chamar hoje, se o Senhor me chamar hoje, e se eu não estiver amando o Senhor, irmãos, eu não vou alcançar o reino dos céus, não é? Nem as vitórias aqui na terra eu vou ter. Então, preste atenção na palavra do Senhor, para que você mude, se caso necessite, não é? De mudança na tua vida, mude, porque ainda tem tempo, irmãos, da gente mudar. Deus não chamou nós ainda, nós estamos aqui na terra, não é? Então Deus ainda não chamou a gente, então a gente tem oportunidade, Deus está dando essa oportunidade de eu e você mudar, mas eu preciso de ouvir o que Ele fala, para me poder mudar. Amém? Então, abra a tua Bíblia lá, irmãos, no livro de Deuteronômio, capítulo 7. Vamos começar a gente comentando essa palavra, Deuteronômio, capítulo 7. Lá no começo da Bíblia. Livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio 7, 9. Acharam aí, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel. Guarda essa palavra, irmãos, fiel, tá? O Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até quantas gerações? 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Amém, irmão? Então olha bem, presta atenção. A Bíblia diz assim: Deus, o Deus fiel. Então, irmãos, o que essa palavra fiel nos garante? Que Deus vai cumprir aquilo que Ele fala. Amém? Deus cumpre tudo que Ele fala, tudo que está relacionado aqui na palavra de Deus, tudo que está escrito aqui, Deus cumprirá, porque Ele é fiel. Amém? Mas Ele vai cumprir na vida de quem, irmão? De quem Deus vai cumprir as palavras? De quem?
A própria palavra responde esta pergunta, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam. Amém? Então, irmãos, presta atenção numa coisa, como é importante esta palavra amor na nossa vida hoje, tá? Este amor para com Deus, amém? Esta palavra amor para com Deus é muito importante que você entenda, tá? Então presta atenção, Deus é fiel, Ele vai cumprir a aliança que Ele fez. A palavra de Deus será cumprida porque Ele é fiel na vida daqueles que amam a Deus. Aí você está pensando assim, pastor, então Ele vai cumprir tudo na minha vida, porque eu amo a Deus, não é? Eu amo o Senhor. Então, irmãos, nós vamos ver mais para frente, não é? Aqui nesta palavra ainda, nesta mensagem, como que a gente deve amar o Senhor, tá? Então, vamos abrir novamente a palavra do Senhor, irmãos, vamos voltar lá, abra a tua Bíblia lá para a gente andar mais um pouquinho na Bíblia, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Acharam aí, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, o quê? Que amam a Deus. Irmãos, sabemos que, então nós sabemos, é real, é verdade, sabemos que todas as coisas, tudo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, se nós amamos ao Senhor, tá? Vai guardando essas palavras aí, tá? Se você ama a Deus, eu vou fazer essas perguntas até o final dessa mensagem. Você ama a Deus, irmão? Sim ou não? Sim, eu amo a Deus. Então, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, tá? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tiago, abra lá a tua Bíblia. Tiago 1:12. Livro de Tiago, vamos abrir lá. Lá para frente aí de Romanos, irmãos. Tiago capítulo 1. Acharam aí? Tiago capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ser sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu, o quê? Para quem? Para os que o amam. Você viu, irmãos, que toda bênção que nós lemos aqui, quantas bênçãos que a gente leu aqui, está girando em torno do amor a Deus? Então é muito importante, é crucial, irmãos, que nós amemos ao Senhor, para a gente participar das bênçãos do Senhor. Tá? Então olha bem, ele vai ter a coroa da vida, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É promessa de Deus, irmão. Deus não mente. Se Ele prometeu a coroa da vida para mim e para você, a salvação, nós vamos ter. Mas tudo isso que nós lemos aqui, irmãos, gira em torno do quê? De uma coisa, de nós amarmos a Deus. Se eu não amar a Deus, irmão, se você não amar a Deus, nada disso vai se cumprir na minha vida, nada disso se cumprirá na tua vida, irmãos, não é? Nada. Então, Deus, Ele quer mostrar para mim, mostrar para você hoje, como eu estou e como você está amando a Ele.
não é? Então você vai fazer essa reflexão. Você viu aqui quantas bênçãos? Aqui eu peguei alguns versículos, mas você vê aqui, se você procurar, irmãos, tem mais versículos aqui que traz bênçãos maravilhosas para aqueles que amam a Deus. Amém? Então, tudo isso gira em torno do amor a Deus. E agora você vai abrir a tua Bíblia lá, no livro de João, irmãos. No Evangelho de João. Por quê, irmãos? Olha bem. Jesus deixou para nós a maneira dele, que ele quer ser amado. Tá? Então, por quê, irmãos? A gente muitas vezes, a gente ama. Isso aí acontece muito, irmãos. Talvez eu imagino que eu estou amando. Por exemplo, vou dar um exemplo. Talvez eu imagino que eu estou amando a minha esposa. Não é? Nossa, eu estou amando ela. Mas talvez não é a maneira que ela quer ser amada, mas é a maneira que eu quero amar ela. E eu acho que daquilo está certo. Não é? E muitas vezes não está, irmãos. Talvez ela quer ser amada de uma outra maneira. Ou vice-versa. Ela acha que está me amando. Não é? Da maneira dela, ela acha que está me amando. Nossa, eu estou amando o meu marido. Mas eu quero ser amado por ela de uma outra maneira. Não é? E aí? Então, irmãos, presta atenção. Talvez eu e você achamos que estamos amando a Deus. Não é? Na nossa vida corriqueira, do jeito que eu estou levando, do jeito que eu estou indo no culto, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não é? Então eu estou amando a Deus. Será, irmãos, que a maneira que eu e você estamos agindo diante de Deus para mostrar para Ele que o amamos, será que é a maneira que Ele quer ser amado? Então é isso que o Senhor deixou aqui, porque o Senhor, irmãos, Ele quer ser amado de uma maneira, tá? E não tem outra não adianta eu querer amar de uma outra maneira. Deus quer ser amado da maneira que Ele colocou aqui para nós, tá? E se você fugir disso daqui, irmãos, você não está amando a Deus. Você está se enganando, achando que está amando a Deus e não está. Talvez por isso muitas vezes as bênçãos não chegam, a palavra de Deus não se cumpre, e aí a gente fica frustrado, não é? Nossa, o negócio não funciona, a palavra não funciona. Mas, irmãos, a gente não para pensar que o erro está conosco. Deus não erra, irmãos. Se Ele fala que Ele vai... Nós lemos aqui, 3 passagens, né? Deuteronômio, Romanos e Tiago. Nós lemos 3 livros diferentes, falando que as maravilhas que Deus tem para aqueles que o amam. Não é? Isso se cumprirá. Lá em Deuteronômio falou que Deus é fiel, irmão. Ele é fiel à aliança. Se Ele é fiel, irmão, se eu cumprir a minha parte, Ele cumprirá a dele. Não é? Se eu amar a Deus, Ele vai ser fiel comigo e vai me entregar as minhas vitórias, as minhas bênçãos. Mas muitas vezes eu não sou fiel com o Senhor. Então nós vamos ler lá no livro de João, irmãos, que Deus deixou a maneira que Ele quer ser amado pelo povo dele. Então você vai dentro desta palavra que nós vamos ler e comentar. Você vai se colocar nesta palavra, né? E o Espírito de Deus que está presente aqui neste lugar, o Espírito Santo vai tocar no teu coração e vai te mostrar se você está agindo da forma que está falando a palavra do Senhor. Ele vai mostrar o meu coração, se eu estou agindo dessa forma, se eu estou amando a Deus ou não. Se eu não estiver amando a Deus, irmão, eu vou procurar mudar essa situação, não é? Se eu estiver amando a Deus, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo para me continuar sendo abençoado pelo Senhor. Amém? João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14, versículo 21. Acharam lá, irmãos? Evangelho de João capítulo 14, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Tem versões de Bíblia que diz cumpre, tem outras que falam obedece, está na mesma, não é? Essa palavra guarda pode ser cumpre ou obedece, está no mesmo jeito, tá? Então, aquele que tem os meus mandamentos
e os cumpre, e os guarda, tá? Esse é o que me ama. Tá aí, irmão. A fórmula Deus deixou para mim e para você. Irmão, não tem como você falar, não entendi, pastor. A palavra está aí. Esta forma é a forma que Ele quer ser amado, tá? Presta atenção numa coisa, irmão. Ter os mandamentos do Senhor não é só isso que mostra o meu amor pelo Senhor. Ter os mandamentos do Senhor, todos nós temos. Depois que eu conheci o Senhor, eu fiquei sabendo dos mandamentos. Quais são esses mandamentos? A palavra de Deus, irmão. Não só os 10 mandamentos, a palavra do Senhor, a ordenança de Deus, não é? Então, quando eu aceitei o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida e comecei a participar das reuniões, comecei a pegar a palavra, a ler, a estudar, aquelas palavras, irmãos, eu fiquei conhecendo a palavra do Senhor, você também. Então você tem os mandamentos do Senhor. Irmão, quando você vem aqui no culto, na casa do Senhor, o que você ouve aqui? Talvez você venha um dia, não importa, ou 2 dias, ou os 3 dias, não importa, mas o que você ouve aqui? Ou quando você pega uma palavra para você ouvir na internet, né? O que você ouve lá? Alguma história? Você ouve alguma coisa que não tem nada a ver? Você ouve a palavra de Deus. Então você é um conhecedor, tá? Você é um conhecedor da palavra, eu sou um conhecedor da palavra, você tem os mandamentos do Senhor, mas será que só isso basta para você amar a Deus? Será que só isso basta para mim amar a Deus? Não. Olha bem o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Aquele que tem os meus mandamentos e os cumpre. Esta palavrinha E, irmãos, ela é muito interessante. Sabe por quê? Esta letrinha E, tá? Ela faz uma adição no pensamento, tá? Então, a frase, ela faz uma adição na frase. Ela não é um ou, por exemplo, que você pode escolher. Não é uma escolha, é uma adição. Então, para uma parte funcionar, a outra tem que ser feita. O ou, se você cumprir uma, a outra não precisa. Você fez uma escolha, eu quero cumprir esta parte, a outra não precisa, não é? Esse é o ou. Mas a Bíblia não diz ou, diz e. O e é adição. Então, para uma parte funcionar, a outra tem que ser feita. E muitas vezes nós temos os mandamentos do Senhor, sabemos o que temos que fazer, ouvimos a palavra, nós sabemos como temos que agir, irmão, mas a outra parte nós não fazemos. E aí eu digo a mim, eu digo a outras pessoas, a minha família, aos meus vizinhos, não é? Eu amo a Deus e eu estou me enganando. Eu não amo a Deus do jeito que tem que ser amado. Eu estou me enganando, irmãos. E por isso muitas vezes não acontecem as coisas na minha vida. Então olha bem. E os cumpre. Esse é o que me ama. Então, a partir de hoje, irmãos, esta palavra que você está ouvindo, você ama a Deus ou não? Ah, pastor, agora já mudou um pouco, né? Agora eu preciso de pensar aí, peraí, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não estou cumprindo. Irmão, eu não amo a Deus. Você acha que o diabo ama a Deus, irmão? Não, mas ele conhece os mandamentos, mas ele não cumpre. Então, um dia que eu vi isso, irmãos, aquilo ali mexeu comigo, sabe? Falei, meu Deus do céu. Então, se eu conhecer e não obedecer, eu estou tendo a mesma atitude do inimigo, aí. Mesma coisa. Então, isso é muito grave, irmãos. Muito grave, porque para a gente conquistar o reino dos céus, nós precisamos amar a Deus. E a Bíblia diz assim, irmãos, Jesus fala no Evangelho, ele fala assim,
que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, nossos pensamentos, não é? Tudo, irmão. E amar ao próximo como a nós mesmos. Não é assim que diz os mandamentos, irmão? Então, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Irmão, eu quero que você saia daqui hoje com um consentimento de amar a Deus diferenciado, tá? Se você não obedece a palavra de Deus, irmãos, fique certo que você não ama a Deus. Você está se enganando, e isso não vai levar você a receber as vitórias. Porque Deus, nós lemos lá nessas 3 passagens, nós lemos que Deus vai fazer todas essas coisas. Ele é fiel à aliança para aqueles que o amam. E aqui ele está dizendo, quem ama Ele é aquele que obedece os mandamentos que Ele está dando. Amém? Então o mandamento do Senhor, a palavra de Deus é passado para nós. Deus está entregando na tua mão a palavra dEle, na minha mão a palavra dEle. Tá? A outra parte, Ele não vai fazer. Ele entregou na minha mão a primeira parte, que é os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus foi entregue na minha mão, foi entregue na sua. Tá? A segunda parte, é você e eu que temos que fazer. Muitos, irmãos, escorrega nessa segunda parte. Viu? Por isso que as coisas não acontecem. Então, presta atenção, para a gente receber então a salvação, receber os milagres, nós temos que amar a Deus, tá? Então, olha bem, diz assim então, irmãos, vamos continuar para a gente encerrar esta palavra, que eu creio que o Senhor está falando no nosso coração, que o Senhor está mostrando para nós, não é? Como Ele quer ser amado, para Ele poder nos abençoar, irmãos, poder dar as vitórias para nós. Versículo 23, aí perguntaram para ele, né? Perguntaram no versículo 22, Judas, não, aqui diz que não é o Iscariotes, não, o outro Judas. Perguntou para ele, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, cumprirá, ou guardará, ou obedecerá, tanto faz, tá? A minha palavra. Bom, que resposta, né? Judas perguntou algo para ele, ele só disse simplesmente, se alguém me ama, tá? Se alguém, tá? Quer dizer, se alguma pessoa se dispor em cumprir os mandamentos dele, obedecer a ele, tá? Amar a ele, esse vai ser vitorioso, irmão, tá? Se alguém me ama, cumprirá a minha palavra. O meu Pai o amará e viveremos e viremos para ele e faremos nele morada. Irmãos, que coisa linda. Então, você acha pouco obedecer a Deus? Talvez você pode obedecer os mandamentos do Senhor nesta terra, pode acontecer algumas repreensão, né? Porque a sociedade, irmãos, a sociedade está muito transformada, não é? Então a gente sabe que as coisas aqui na terra estão muito virado, irmãos. O certo virando errado, errado virando certo. É uns negócios complicados, não é? Que se você começar a obedecer a palavra de Deus, colocar os mandamentos do Senhor em prática, pode vir represálias, nós sabemos disso. Mas se você permanecer firme, irmão, tá? Você obedecer a palavra do Senhor, cumprir a palavra do Senhor, o Senhor Jesus diz que o meu Pai o amará, viremos para Ele e faremos morada nele. Irmão, já pensou? Então, para nós termos o Senhor na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida, nós precisamos simplesmente o quê? Amar a Deus. Pastor, então é fácil. Irmãos, não é difícil, mas também não é aquela coisa simples, irmão, tá? Porque eu preciso obedecer. Que se não tiver obediência à palavra, irmão, se não tiver obediência aos mandamentos, não tem amor a Deus. Então eu preciso obedecer para me amar, não é?
Para que Deus more em minha vida, para que Deus faça presença na minha vida, na minha casa, no meu lar, eu preciso obedecer a palavra para que Deus habite em mim, irmão, para que Deus fique na minha vida, a presença do Senhor esteja comigo, porque é assim que diz a palavra, e viremos para Ele e faremos morada nele. Quem não me ama, não guarda, não cumpre, não obedece às minhas palavras. É o que eu falei no começo, irmão, o inimigo, ele conhece a palavra, não é? Mas ele não obedece, então ele não ama a Deus. Está falando aqui, ó, quem não me ama, não guarda, não obedece às minhas palavras, tá? Versículo 24. Então, irmãos, viu como que muitas vezes nós não amamos a Deus, irmão? Viu? Porque muitas vezes nós não obedecemos a palavra, sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Não fazemos, irmão, por um motivo ou outro, uma coisa que dá, né? Irmão, quantas pessoas no passado não cumpriram a palavra de Deus, não é? E não foram abençoados ou sofreram alguma repreensão, alguma represália. Tem muitas coisas. Você pode procurar na Bíblia aí, para você ver. Lá em Deuteronômio mesmo 28, irmãos, do 1 ao 14 é bênção. E depois do 15 para frente é o quê? Maldição. Para aqueles o quê, irmãos? Que não cumprem os mandamentos do Senhor. Não é? Então, porque aqueles que não cumprem o mandamento do Senhor não amam a Deus. Se não ama a Deus, irmãos, Deus não vai operar na vida dele. Aí quem vai operar é o inimigo. O inimigo só faz destruição na vida das pessoas, tá? Então, para a gente encerrar, irmãos, olha bem. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Tá? Então, que esta palavra, irmãos, você fique no teu coração, tá? Saia daqui nesta noite um pensamento diferente. Se você não obedece a palavra de Deus, comece a obedecer. Por quê, irmãos? Porque a partir do momento que você amar a Deus, você vai ver que as coisas começam a funcionar. A palavra de Deus que você acha, isso aqui não vira nada, não está funcionando, porque você e eu não obedecemos. Não estamos amando a Deus, mas quando você começar a colocar em prática a palavra, obedecer os mandamentos do Senhor, você começar a amar a Deus de verdade, tá? Você vai ver que Deus começa a operar os milagres na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia.